31. Uma tarde subi à torre da igreja e fui ver Marciano procurar corujas. Algumas se haviam alojado no forro e à noite era cada pio de rebentar os ouvidos da gente. Eu desejava assistir à extinção daquelas aves amaldiçoadas. Lá de cima escutava o barulho que Marciano, o invisível, fazia. E pelas 4 janelinhas abertas aos 4 cantos do céu, contemplava a paisagem. Por uma delas via embaixo um pedaço do escritório, uma banca, e sentada à banca minha mulher escrevendo. Com um ligeiro desvio de olhos, afastava a cena familiar e corriqueira, divisava o oitão da casa, portas, janelas, a cama de Dona Glória, um canto da sala de jantar. Levantava a cabeça, e o horizonte compunha-se de telhas, argamassa, lambrequins. Mais para cima, campos, serra, nuvens. O capim-gordura tinha virado grama, e os bois que pastavam nele eram como brinquedos de celuloide. O algodoal galgava colinas, descia, tornava a mostrar-se mais longe, desbotado. Numa clareira da mata escura, quase negra, desmaiavam na sombra figurinhas de lenhadores. Uma coruja gritava, e Marciano surgia de esconderijos cheios de treva, o pichain branco de teia de aranha. Mais uma. É um corujão da peste, seu Paulo. Eu fungava. Em que estará pensando aquela burra? Escrevendo. Que estupidez! Rosa do Marciano atravessava o riacho. Erguia as saias até a cintura. Depois que passava o lugar mais fundo, ia abaixando as saias. Alcançava a margem, ficava um instante de pernas abertas escorrendo água e saía torcendo-se com um remeleixo de bunda que era mesmo uma tentação. A distância arredondava e o sol dourava cocurutos de montes. Pareciam extraordinárias cabeças de santos. Se aquela mosca morta prestasse e tivesse juízo, estaria aqui aproveitando esta catervagem de belezas. Ali pelos cafus descia as escadas, bastante satisfeito. Apesar de ser indivíduo medianamente impressionável, convenci-me de que este mundo não é mau. 15 metros acima do solo, experimentamos a vaga sensação de ter crescido 15 metros. E quando, assim agigantados, vemos rebanhos numerosos a nossos pés, plantações estirando-se por terras largas, tudo nosso, e avistamos a fumaça que se eleva de casas nossas, onde vive gente que nos teme, respeita e talvez até nos ame porque depende de nós, uma grande serenidade nos envolve. Sentimos-nos bons, sentimos-nos fortes, e se há ali perto inimigos morrendo, sejam embora inimigos de pouca monta que um moleque devasta a cacete, a convicção que temos da nossa fortaleza torna-se estável e aumenta. Diante disto, uma boneca traçando linhas invisíveis no papel apenas visível merece pequena consideração. Desci, pois, as escadas em paz com Deus e com os homens, e esperava que aqueles pios infames me deixassem, enfim, tranquilo. Matutano, penetrei no jardim e caminhei-me ao pomar, fazendo tensão de ver se a poda estava em regra. Defronte do escritório, descobri no chão uma folha de prosa, com certeza trazida pelo vento. Apanhei-a e corri à vista, sem interesse, pela bonita letra redonda de Madalena. Francamente, não entendi. Encontrei diversas palavras desconhecidas, outras conhecidas de vista, e a disposição delas, terrivelmente atrapalhada, muito me dificultava a compreensão. Talvez aquilo fosse bem feito, pois minha mulher sabia gramática por baixo da água e era fecunda em riscos e entrelinhas, mas estavam riscados períodos certos e em vão tentei justificar as emendas. Ocultar com artifícios o que deve ser evidente. Passeando entre as laranjeiras, esqueci a poda, reli o papel e agadanhei ideias indefinidas que se baralharam, mas que me trouxeram um arrepio. Diabo! Aquilo era trecho de carta, e de carta a homem. Não estava lá o nome do destinatário, faltava o princípio, mas era carta a homem sem dúvida. Li a folha pela 3ª vez atordoado, detendo-me nas expressões claras e procurando adivinhar a significação dos termos obscuros. Está aqui a prova, balbuciei assombrado. A quem serão dirigidas estas porcarias? As suspeitas voaram para cima de João Nogueira, do Dr. Magalhães, de Azevedo Gondim, do Silveira, da Escola Normal. Reli a carta um pelotão de vezes, e enquanto lia, praguejava como um condenado, e as fontes me latejavam. Afinal, a noite caiu, não enxerguei mais as letras. Sim, senhor, carta a homem. Estive um tempão caminhando debaixo das fruteiras. Eu sou algum marciano, bando de filhos das putas. E voltei furioso, decidido a acabar depressa com aquela infelicidade. Zumbiam-me os ouvidos, dançavam-me listras vermelhas diante dos olhos. Ia tão cego que bati com as ventas em Madalena, que saía da igreja. Meia volta, gritei segurando-lhe um braço. Temos negócio. Ainda? Perguntou Madalena. E deixou-se levar para a escuridão da sacristia. Acendi uma vela e, encostando-me à mesa carregada de santos sobre o estrado onde Padre Silvestre se paramenta em dias de missa. Que estava fazendo aqui? Rezando? É capaz de dizer que estava rezando. Ainda? Repetiu Madalena. Esperei que ela me sacudisse desaforos, mas enganei-me.
Pôs-se a observar-me como se me quisesse comer com os olhos muito abertos. Ferviam dentro de mim violências desmedidas. As minhas mãos tremiam, agitavam-se em direção a Madalena. Apertei-as para conter os movimentos e com os queixos contraídos. A senhora escreveu uma carta. O vento frio da serra entrava pela janela, mordia minhas orelhas e eu sentia calor. A porta gemia de quando em quando, dava no batente pancadas coléricas, depois continuava a gemer. Aquilo me irritava, mas não me veio a ideia de fechá-la. Madalena estava como se não ouvisse nada, e eu dirigindo-me a ela e a uma litografia pendurada à parede. Cuidam que isso vai ficar assim? O pequeno mais velho do marciano entrou nas pontas dos pés. Sem me voltar para ele, bradei. Vai-te embora. O menino aproximou-se da janela. Vai-te embora, berrei de novo. Provavelmente o meu aspecto lhe causou estranheza. Balbuciou. Fechar a igreja, seu Paulo. Percebi que os meus modos eram desarrazoados e respondi com simulada brandura. Perfeitamente. Volta mais tarde, ainda é cedo. 9 horas no relógio da sacristia. O nordeste começou a soprar e a porta bateu com fúria. Mergulhei os dedos nos cabelos. Que está fazendo, peste? O cabrito fugiu. Nem sei quanto tempo estive ali em pé. A minha raiva se transformava em angústia. A angústia se transformava em cansaço. Para quem era a carta? E olhava alternadamente Madalena e os santos do oratório. Os santos não sabiam. Madalena não quis responder. O que me espantava era a tranquilidade que havia no rosto dela. Eu tinha chegado fervendo, projetando matá-la. Podia viver com a autora de semelhante maroteira? À medida, porém, que as horas se passavam, sentia-me caído num estado de perplexidade e covardia. As imagens de gesso não se importavam com a minha aflição, e Madalena tinha quase a impassibilidade delas. Por que estaria assim tão calma? Afirmei a mim mesmo que matá-la era ação justa. Para que deixar viva mulher tão cheia de culpa? Quando ela morresse, eu lhe perdoaria os defeitos. As minhas mãos contraíam-se, moviam-se para ela, mas agora as contrações eram fracas e espaçadas. Fale, exclamei com voz mal segura. Para quê? Há uma carta. Eu preciso saber, compreende? Meti a mão no bolso e apresentei-lhe a folha, já amarrotada e suja. Madalena estendeu-a sobre a mesa, examinou-a, afastou-a para um lado. E então, já li. A vela acabou-se. Acendi outra e fiquei com fósforo entre os dedos até queimar-me. Diga alguma coisa. Pareceu-me que havia ali um equívoco e que, se Madalena quisesse, tudo se esclareceria. O coração dava-me coices desesperadas. Desejei doidamente convencer-me da inocência dela. Para quê? Murmurou Madalena. Há 3 anos vivemos uma vida horrível. Quando procuramos entender-nos, já temos a certeza de que acabamos brigando. Mas a carta? Madalena apanhou o papel, dobrou-o e entregou-mo. O resto está no escritório, na minha banca. Provavelmente esta folha voou para o jardim quando eu escrevi. A quem? Você verá. Está em cima da banca. Não é caso para barulho. Você verá. Bem. Respirei. Que fadiga. Você me perdoa os desgostos que lhe dei, Paulo? Julgo que tive as minhas razões. Não se trata disso. Perdoa? Rosnei um monossílabo. O que estragou tudo foi esse ciúme, Paulo. Palavras de arrependimento vieram-me à boca. Engoli-as forçado por um orgulho estúpido. Muitas vezes por falta de um grito se perde uma boiada. Seja amigo de minha tia, Paulo. Quando desaparecer essa quisilha, você reconhecerá que ela é boa pessoa. Eu era tão bruto com a pobre da velha. Consequência desse mal-entendido. Ela também tem culpa. Um bocado ranzinza. Seu Ribeiro é trabalhador e honesto. Você não acha? Acho. Antigamente deu cartas e jogou de mão. Hoje é refúgio. Um sujeito decente, coitado. E o Padilha? Ah, não. Um herdeiro. Não está direito você torcer por ele? Safadíssimo. Paciência. O marciano. Você é rigoroso com o marciano, Paulo. Ora essa, exclamei enfadado. Que rosário. Não se zangue, disse Madalena sem erguer a voz. O que eu queria... Sentei-me num banco. O que eu queria era que ela me livrasse daquelas dúvidas. Que é que você queria? Perguntou Madalena, sentando-se também. Sei lá. E encolhi-me, as mãos pesadas sobre os joelhos. Madalena com um ar meio sério, meio de brincadeira. Se eu morrer de repente... Que história é essa, mulher? Lembrança fora de propósito. Por que não? Quem sabe qual há de ser o meu fim? Se eu morrer de repente... Acabe com isso, criatura. Para que falar nessas coisas? Ofereço os meus vestidos à família de Mestre Caetano e à Rosa. Distribua os livros com seu Ribeiro, o Padilha e o Gondim. Levantei-me impaciente. Que conversa sem jeito! E agarrei-me a um assunto agradável para afugentar aquelas ideias tristes. Estou com vontade de viajar. Sentei-me novamente, animei-me, acendi um cigarro. Depois da safra, deixe seu Ribeiro tomando conta da fazenda. Vamos à Bahia, ou ao Rio. O Rio é melhor.
Passamos uns meses descansando. Você cura a macacua do estômago, engorda e se distrai. É bom a gente arejar. A vida inteira neste buraco, trabalhando como negro, e damos um salto a São Paulo, valeu? Madalena, olhando a luz que tremia agitando as sombras nas paredes, saiu-se com esta. Hoje pela manhã já havia na mata alguns paus de arco com flores. Contei uns 4. Daqui a uma semana estão lindos. É pena que as flores caíam tão depressa. Efetivamente, resmunguei procurando relacionar o Rio e São Paulo com os paus de arco. E que me diz da viagem? Madalena tinha os olhos presos na vela. Sim, estive rezando. Rezando propriamente, não. Que rezar não sei, falta de tempo. Meu Deus, como andava aquela cabeça. Era a resposta à minha primeira pergunta. Escrevia tanto que os dedos adormeciam, letras miudinhas para economizar papel. Nas vésperas dos exames, dormia 2, 3 horas por noite. Não tinha proteção, compreende? Além de tudo, a nossa casa na levada era úmida e fria. No inverno, levava os livros para a cozinha. Podia visitar igrejas? Estudar sempre com medo das reprovações. Estava perturbada, via-se perfeitamente que estava perturbada. Largou outras incoerências. As casas dos moradores lá embaixo também são úmidas e frias. É uma tristeza. Estive rezando por eles. Por vocês todos, rezando. Estive falando só. O relógio da sacristia tocou meia-noite. Meu Deus, já tão tarde? Aqui, tagarelando? Levantou-se e pôs-me a mão no ombro. Adeus, Paulo, vou descansar. Voltou-se da porta. Esqueça as raivas, Paulo. Por que não acompanhei a pobrezinha? Nem sei. Porque guardava um resto de dignidade besta. Porque ela não me convidou. Porque me invadiu uma grande preguiça. Fiquei remoendo as palavras desconexas e os modos esquisitos de Madalena. Depois pensei na carta que ela havia deixado no escritório incompleta. Para quem seria? Lá vinha novamente o ciúme. Aquilo ainda causaria infelicidade sem remédio. Pouco a pouco me fui amadornando até cair num sono embrulhado e penoso. Creio que sonhei com rios cheios e atoleiros. Quando dei acordo de mim, a vela estava apagada e o luar que eu não tinha visto nascer entrava pela janela. A porta continuava a ranger, o nordeste atirava para dentro da sacristia folhas secas que farfalhavam no chão de ladrilhos brancos e pretos. O relógio tinha parado, mas julgo que dormi horas. Galos cantaram, a lua deitou-se, o vento se cansou de gritar à toa e a luz da madrugada veio brincar com as imagens do oratório. Ergui-me, o espinhaço doído da posição incômoda. Estirei os braços, moído como se tivesse levado uma surra. Saí, dirigi-me ao curral, bebi um copo de leite. Conversei um instante com o Marciano sobre as corujas. Em seguida fui passear no pátio, esperando que o dia clareasse de todo. Realmente a mata, enfeitada de paus de arco, estava uma beleza. 3 anos de casado, fazia exatamente 1 ano que tinha começado o diálogo do ciúme. A serraria apitou, as suíças de seu ribeiro surgiram a uma janela. Maria das Dores abriu as portas. Casimiro Lopes apareceu com uma baraçada de hortaliças. Desci ao açude, derreado as cadeiras do entro. Que noite! Despi-me entre as bananeiras, meti-me na água, mergulhei e nadei. Quando cheguei à casa, o sol já estava alto. O espinhaço ainda me doía. Que noite! Subi nos degraus da calçada, ouvi gritos horríveis lá dentro. Que diabo de chamego é este? Entrei apressado, atravessei o corredor do lado direito e no meu quarto dei com algumas pessoas soltando exclamações. Arredei-as e estaquei. Madalena estava estirada na cama, branca, de olhos vidrados, espuma nos cantos da boca. Aproximei-me, tomei-lhe as mãos, duras e frias, toquei-lhe o coração. Parado. No soalho havia manchas de líquido e cacos de vidro. Dona Glória, caída no tapete, soluçava, estrebuchando. A ama, com a criança nos braços, choramingava. Maria das Dores gemia. Comecei a friccionar as mãos de Madalena, tentando reanimá-la, e balbuciava. A Deus nada é impossível. Era uma frase ouvida no campo dias antes e que me voltava oferecendo uma esperança absurda. Pus um espelho diante da boca de Madalena, levantei-lhe as pálpebras e repetia maquinalmente: a Deus nada é impossível. Que desastre, senhor Paulo Honório, que irreparável desastre, murmurou seu ribeiro perto de mim. E Padilha encolhido por detrás dele. Num momento como este, a minha obrigação era vir. Agradecido, muito agradecido. E encaminhei-me ao escritório, levado pelo hábito, murmurando sempre: a Deus nada é impossível. Sobre a banca de Madalena estava o envelope de que ela me havia falado. Abri-o. Era uma carta extensa em que se despedia de mim. Lia saltando pedaços e naturalmente compreendendo pela metade, porque topava a cada passo aquelas palavrões que a minha ignorância evita. Faltava uma página, exatamente a que eu trazia na carteira, entre faturas de cimento e orações contra maleitas que a Rosa anos atrás me havia oferecido. 32. Enterrou-se debaixo do mosaico da Capela Mor. Vesti-me de preto,
Encomendei uma lápida. O Dr. Magalhães, Padre Silvestre, João Nogueira, Azevedo Gondinho, os proprietários vizinhos vieram trazer-me pêsames. Deixei a cama de casal e mudei-me para um quarto pequeno que tinha à beira do telhado um ninho de carriças. Pela manhã as carriças pipilavam desesperadamente. Na mesa de cabeceira amontoavam-se telegramas e envelopes tarjados. Como necessitava de distração, dediquei-me nervosamente a uma derrubada de madeira na mata. Depois mandei consertar o paredão do açude que vazava. Mas o entusiasmo esfriou depressa. Aquilo era meio de vida, não era meio de morte. E pensava em Madalena. Creio, na verdade, que a lembrança dela sempre esteve em mim. O que houve foi que, na atrapalhação dos primeiros dias, confundiu-se com uma chusma de azucrinações diferentes umas das outras. Mas quando essas azucrinações se tornaram apenas um sedimento no meu espírito, veio à superfície. Raramente conseguia agitar-me e dissolvê-la. Recompunha-se logo e ficava em suspensão, e os assuntos mais atraentes me traziam enfado e bocejos. Vivia agora a passear na sala, as mãos nos bolsos, o cachimbo apagado na boca. Ia ao escritório, olhava os livros com tédio, saía, atravessava os corredores, percorria os quartos, voltava às caminhadas na sala. Certo dia, na horta, espiava um formigão que se exercitava em marchas e contramarchas inconsequentes. Inconsequentes para mim, está visto, que ignorava as intenções dele. A voz antipática de Dona Glória interrompeu-me a observação. Vim dizer adeus, vou-me embora. Levantei a cabeça e vi-a diante de mim, tesa, enlutada naquele vestido velho mal feito que entufava nos ombros quando ela se aprumava. Para onde? Dona Glória descreveu vagamente com o dedo descarnado um arco. Vou-me embora. A senhora não tem para onde ir. E procurei o formigão que tinha desaparecido. Vou, respondeu firme Dona Glória. Esforcei-me por dissuadi-la. Isso não tem cabimento, mulher. Ganhar o mundo sem destino? Crie juízo. Dona Glória continuou direita como um cabo de vassoura. Não estou pedindo conselho. Vim despedir-me, que não saio como um negro fugido. Mande-me as suas ordens. Encetei em um dos meus intermináveis passeios de um lado para o outro. Está bem, cada qual é dono do seu nariz. Quando volta? Nunca. Está bem. Apressei o passo. Com quem vai? Com Deus. Pois sim, o automóvel tem gasolina. Divirta-se. Obrigada. Vou a pé. Aí eu queimei as alpercatas. Vai nada. Parei soprando. Largar-se pelo mundo à toa e dizer que eu botei a senhora de casa para fora, que sou morto à fome, que arribou daqui com a roupa do corpo, não é? Dona Glória, cada vez mais espichada, agastou-se. E o senhor me prende? Não matei, não roubei, não difamei? Vou. E eu? Quem está falando em prender a senhora? Deixe de doidice. Quer dar o fora? Perfeitamente. Não lhe segura as pernas. Se quisesse ficar, podia viver aí até criar canhão, que ninguém lhe pisava nos calos. Mas se não quer, acabou-se. Agora o que não tem jeito é escafeder-se como quem vai tangido. Isso não. Ao Deus dará, com uma no cano, outra no fecho, não. Prepare-se, arranje os seus picuás. Estão arranjados. Então é viajar como gente, com decência. É necessário que se saiba onde vai morar e quanto precisa para se manter. Não preciso de nada. Onde vou morar não sei. O que sei é que tenho de sair hoje. Não seja criança, disse eu arrastando as palavras. A senhora é capaz de pegar no pesado? Não dá meia missa. Encruou nos romances e até os assentamentos de batizados lhe seriam diferentes. Aliás, difíceis. Pouco a pouco Dona Glória abrandou. Ignoro se procedeu assim em conformidade com o hábito de abrandar ou se tinha vindo resolvida a abrandar. Pense no aluguel das casas na cidade. Pense no preço dos remédios. Adoecer é fácil, Dona Glória, mas tirar a moléstia do corpo é um trabalhão. Pense no mercado, no cobrador da luz, na pena d'água. Hoje em dia a vida é difícil em toda parte, mas na cidade a vida é um buraco, Dona Glória. Dona Glória confessou que a vida na cidade é de fato um buraco. Tinha mostrado o desprendimento e a altivez indispensáveis. Não era justo exigir mais. Declarei que devia a Madalena o ordenado de 3 anos. Dona Glória acreditou ou fingiu acreditar. É razoável a senhora receber isso? Dona Glória concordou. Dei-lhe dinheiro para a viagem, marquei-lhe uma pensão de 200 mil réis mensais e remetia a João Nogueira, que a hospedou por uma noite e a embarcou. Passados alguns dias, seu Ribeiro demitiu-se. Está falando sisudo, seu Ribeiro? Esta casa me provoca recordações muito pungentes. E a mim, homem, que diabo, mas a sua saída é tolice. Não duvido, senhor Paulo Honório, não duvido. Ofereceram-lhe algum emprego? Nenhum. Então é tolice. E o pior é que nem lhe posso dar uma recomendação. O senhor com essa idade não se coloca. Felizmente está aqui há anos e tem feito economia. Vai retirar uma fortuna, sempre dá para ir roendo.
Levo muita saudade, senhor Paulo Honório, gemeu seu Ribeiro, limpando os olhos. Saudade cruciante, parto com o coração dilacerado. Pois não vá, homem, todos gostam do senhor. Fique. Impossível, inteiramente impossível. A minha resolução é inabalável. Está bem. E olhei com tristeza o escritório mais destravancado depois que a banca de Madalena tinha sido afastada para um canto. Assim, o excelente seu Ribeiro, que eu esperava enterrar em São Bernardo, foi terminar nos cafés e nos bancos dos jardins a sua velhice e as suas lembranças. 33. Padilha começou a andar no pátio, aproximando-se da casa e fazendo, quando me via, grandes cumprimentos. Afinal, chegou ao alpendre e demorou-se um instante. Fingi não perceber esses manejos. Emboque, Padilha. O prazo de um mês que eu tinha marcado para ele retirar-se voara. Padilha entrou, ficou. Deixá-lo sempre era uma companhia. Enquanto eu, carrancudo e cheio de preguiça, olhava as cercas de Bom Sucesso e pensava nas duas Mendonça, que viviam quase na miséria, Padilha falava. Falava como quem bebeu água de chocalho. Eu não prestava atenção ao que ele dizia. Nada. Sempre era uma voz humana. Afastou-se logo. Um dia, Azevedo Gondim trouxe boatos de revolução. O Sul revoltado, o Centro revoltado, o Nordeste revoltado. É um fim de mundo. Padilha esfregou as mãos. Afinal, a Postema arrebentou com os diabos. À noite, o chefe político escreveu me pedindo armas e cabroeira. De madrugada, enviei-lhe um caminhão com rifles e homens. Depois, os boatos engrossaram e viraram fatos. Batalhões aderindo, regimentos aderindo, colunas organizando-se e deslocando-se rapidamente, bandeiras encarnadas por toda parte, o governo da República encurralado no Rio. Uma invasão de bárbaros, gritava Azevedo Gondim. Estamos perdidos. Padilha, numa agitação constante, devorava manifestos e roía as unhas. Enfim, quando a onda vermelha inundou o estado, desapareceu subitamente. João Nogueira elucidou o caso. Padilha e Padre Silvestre incorporaram-se às tropas revolucionárias e conseguiram galões. 34. Na cidade havia um fuxico nojento, e eu, que nunca tive gosto para safadizinhas de lugar miúdo, entoquei-me. Lamentava-me, sem dúvida, que o meu partido tivesse ido abaixo com um sopro. Que remédio! É comer agora da banda podre, e calado. Os Gama, o Pereira, o Fidelis iam cerrar de cima e fazer-me picuinhas. Aborrecia-me de tudo isso. Também não fariam grande coisa. Cortar o arame da cerca, mandar o delegado de polícia tomar a faca de um cabra na feira e sapecar-lhe o zinco. Natural. O pior era Padilha ter seduzido uns 10 ou 12 caboclos bestas que haviam entrado com ele no exército revolucionário. Voltariam. Para quê? Era melhor ficarem na malandragem, nos exercícios. Bocejava. Cada bocejo de quebrar queixo. Vida estúpida. Exceto que havia o pequeno, mas eu não gostava dele. Tão franzino, tão amarelo. Se melhorar, entrego-lhe a serraria. Se crescer assim, bambo, meto-o no estudo para doutor. Lá vinham os projetos. Diabo leve os projetos. O mundo que me cercava ia se tornando um horrível estrupício. E o outro, o grande, era uma balbúrdia, uma confusão dos demônios, estrupício muito maior. Os amigos e os jornais traziam-me a revolução. Uma peste, bradava Azevedo Gondim. Foi um bluff. Ameaças pelo telégrafo e pelo rádio. Boletins jogados por aeroplanos. Todo mundo se pelava de medo. Isso é o povo mais covarde que Deus fabricou. Exagero, opinava o advogado. Houve bravura. Que bravura, berrava Gondim. Gente que devia pegar no pau furado escondeu-se. Os da situação passada, entre os revolucionários é diferente. Há idealismo, há coragem. Não digo isto em público, mas há. Diabo leva o idealismo deles. E quanto à coragem... Vamos ser justos, Gondim. Intervinha eu, conciliador e murcho. Essa coisa estava na massa do sangue do povo. Não valia a pena brigar. Não valia? Ora, não valia. Todos iam pensando assim e eles foram entrando. E que falta de vergonha. Figurões do governo apareceram de repente com lenços vermelhos no pescoço. Isso foi em Alagoas, atalhava João Nogueira. Foi em toda a parte, homem. E mesmo agora muitos não se passam porque não são aceitos. Quanto a mim, declarava Nogueira, tanto me faz estar em cima como embaixo, que política nunca me rendeu nada. Estou embaixo e não pretendo subir. É verdade que sempre achei a democracia um contrassenso. Muitas vezes lhe disse, o diabo é que votei na chapa do governo. Mas aqui entre nós, a ditadura só não presta porque estamos no chão. Gondim protestava e indignava-se, e eu só queria ver Padre Silvestre fardado de tenente. Que interesse tem ele em bancar o patriota? Dizia Nogueira. Animal, resmungava Azevedo Gondim. O cruzeiro tinha perdido a subvenção. Conversas assim repetidas distraíam-me. Uma vez por semana os dois jantavam comigo. E na cidade, sujeitos exaltados começavam a espalhar que São Bernardo era um ninho de reacionários. Como vai o fuzuê?
mal. E lá vinham notícias de violências desnecessárias, vinganças, comissões de sindicâncias lavando roupa suja. Nogueira, moderado, desejava um acordo entre vencedores e vencidos. Gondim detestava acordos. Dente por dente, percebíamos? Dava-nos conselhos violentos, a mim, ao Nogueira, às árvores do pomar, e instigava-nos a uma contra-revolução, quanto mais depressa melhor, que varresse do poder aquela cambada de parlapatões. Queria um governo enérgico, sim senhor, duro, sim senhor, mas sensato, um governo que trabalhasse, restabelecesse a ordem, a confiança do credor e a subvenção de 150 mil réis mensais ao cruzeiro. Como íamos é que não podíamos continuar. Atiravam-nos palavrões encorpados que no jornal lhe serviam para tudo. São Paulo havia de se erguer intrépido. Em São Paulo ardia o fogo sagrado. De São Paulo, terra de bandeirantes, sairiam novas bandeiras para a conquista da liberdade postergada. Você fala bem, Gondim, murmurava eu impressionado. Você havia de trepar, Gondim, se o nosso partido não tivesse virado de pernas para o ar. João Nogueira metia as botas na eleição e inculcava os conselhos técnicos. Gondim gostava do voto como de um filho pequeno e só admitia técnicos nas comissões da Câmara. Casimiro Lopes, afastado, escutava-os com assombro. Eu olhava a torre da igreja, e o meu pensamento estirava-se pela paisagem, encolhia-se, descia as escadas, ia ao jardim, ao pomar, entrava na sacristia. João Nogueira condenava a literatura revolucionária à patriotice alambicada. O oratório sobre a mesa estava cheio de santos. Na parede penduravam-se litografias. A porta dava pancadas no batente. Apagava-se a vela, eu acendia outra e ficava com os fósforos entre os dedos até queimar-me. As casas dos moradores eram úmidas e frias. A família de mestre Caetano vivia num aperto que fazia dó. E o pobre do Marciano, tão esbodegado, tão escavacado, tão por baixo. Azevedo Gondim reclamava liberdade aos gritos. Contenta-se com a renda mofina do jornal e deve os cabelos da cabeça. Conforma-se com isso. O que deseja é ver a Gazeta de mangas arregaçadas espumando e no bilhar do Souza, quando a carambola falha em insultar os políticos umas toupeiras. Agora a vela estava apagada, era tarde, a porta gemia, o luar entrava pela janela, o Nordeste espalhava folhas secas no chão e eu já não ouvia os berros do Gondim. 35. Entrei neste ano com o pé esquerdo. Vários fregueses que sempre tinham procedido bem quebraram de repente. Houve fugas, suicídios, o diário oficial se emprenhou com falências e concordatas. Tive de aceitar liquidações péssimas. O resultado foi desaparecer a avicultura, a horticultura e a pomicultura. As laranjas amadureciam e apodreciam nos pés. Deixá-las? Antes disso, que fazer colheita, escolha, embalagem, expedição para dá-las de graça. Uma infelicidade não vem só. As fábricas de tecidos que adiantavam dinheiro para a compra de algodão abandonaram de chofre esse bom costume e até deram para comprar fiado. Vendiam uma safra no fuso e enganaram-me na classificação. Era necessário adquirir novas máquinas para o descaroçador e para a serraria, mas na hora dos cálculos vi que ia gastar uma fortuna. O dólar estava pelas nuvens. Vamos deixar de novidade, sacrificar-me e no fim entregar a mercadoria de mão beijada a esses velhacos. Ainda por cima os bancos me fecharam as portas, não sei porquê, mas fecharam. E olhem que nunca atrasei pagamentos. Enfim, uma penca de caiporismos. Cheguei a dizer inconveniências a um gerente. Pois se os senhores não querem transigir, acabem com isso. Os papéis valem ou não valem? Se valem, é passar o arame. Pílulas. Eu encomendei revolução? Em 6 meses havia tão grande quebradeira que torrei nos cobres do automóvel para não me protestar em uma letra vagabunda de 6 contos. Maré vazante, agora eram ganhos preguiçosos. Quem devia estar vivo era o velho Mendonça, que deixava a propriedade coberta de capoeira e o engenho de fogo morto. Trabalhar para a formiga é cruzar os braços. E cruzei os braços. Um dia em que, assim de braços cruzados, contemplava melancolicamente o descaroçador e a serraria, João Nogueira me trouxe a notícia de que o Fidelis e os Gama iam remexer as questões dos limites. E o pior é que o doutor Magalhães estava na outra comarca. Beleza da revolução, comentou Nogueira. Um funcionário inamomível e um juiz decente como Magalhães, um juiz íntegro. Encolhi os ombros desanimado. João Nogueira desanimou também. Paciência. E recomecei os meus passeios mecânicos pelo interior da casa. Às vezes empurrava a porta do escritório para dar uma ordem a seu Ribeiro. Parecia-me ver Dona Glória malucando no pomar com romance. E os meus passos me levavam para os quartos como se procurassem alguém. 36. Faz 2 anos que Madalena morreu, 2 anos difíceis. E quando os amigos deixaram de vir discutir política, isso se tornou insuportável. Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de que, com o auxílio de pessoas mais entendidas que eu, compor essa história. A ideia gorou o que já declarei. Há cerca de 4 meses, porém, enquanto escrevia a certo sujeito de Minas, recusando um negócio confuso de porcos e gado zebu, ouvi um grito de coruja sobressaltei-me. Era necessário mandar no dia seguinte Marciano ao forro da igreja. De repente voltou-me a ideia de construir o livro. Assinei a carta ao homem dos porcos e depois de vacilar um instante, porque nem sabia começar a tarefa, redigi um capítulo. Desde então procuro descascar fatos, aqui sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbos e bebendo café, a hora em que os grilos cantam e a folhagem das laranjeiras se tinge de preto. Às vezes entro pela noite, passo tempo sem fim, acordando lembranças. Outras vezes não me ajeito com esta ocupação nova. Anteontem e ontem, por exemplo, foram dias perdidos.
Tentei debalde canalizar para termo razoável esta prosa que se derrama com a chuva da serra, e o que me apareceu foi um grande desgosto. Desgosto e a vaga compreensão de muitas coisas que eu sinto. Sou um homem arrasado. Doença? Não gozo perfeita saúde. Quando Costa Brito, por causa de 200 mil réis que me queria abafar, vomitou os 2 artigos, chamou-me de doente, aludindo a crimes que me imputam. O Brito da Gazeta era uma besta. Até hoje, graças a Deus, nunca um médico me entrou em casa. Não tenho doença nenhuma. O que estou é velho. 50 anos pelo São Pedro. 50 anos perdidos, 50 anos gastos sem objetivo a maltratar-me e a maltratar os outros. O resultado é que endureci, calejei e não é um arranhão que penetra essa casca espessa e vem ferir cá dentro a sensibilidade embotada. 50 anos. Quantas horas inúteis. Consumir-se uma pessoa a vida inteira sem saber para quê. Comer e dormir como um porco. Levantar-se cedo todas as manhãs e sair correndo procurando comida e depois guardar comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez, que porcaria. Não é bom vir o diabo levar tudo? Sol, chuva, noites de insônia, cálculos, combinações, violências, perigos, e nem sequer me resta a ilusão de ter realizado obra proveitosa. O jardim, a horta, o pomar, abandonados, os marrecos de Pequim, mortos, o algodão, a mamona, secando, e as secas dos vizinhos inimigos ferozes avançam. Está visto que, cessando esta crise, a propriedade se poderia reconstituir e voltar a ser o que era. A gente do Eita se esfalfaria de sol a sol, alimentada com farinha de mandioca e barbatana de bacalhau. Caminhões rodariam novamente, conduzindo mercadorias para a estrada de ferro. A fazenda se encheria outra vez de movimento e rumor. Mas para quê? Para quê? Não me dirão? Nesse movimento e nesse rumor haveria muito choro e haveria muita praga. As criancinhas nos casebres úmidos e frios enchariam roídas pela verminose. E Madalena não estaria aqui para mandar-lhe remédios e leite. Os homens e as mulheres seriam animais tristes. Bichos. As criaturas que me serviram durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lopes, e muitos bichos para o serviço do campo, bois mansos. Os currais que se escoram uns aos outros lá embaixo tinham lâmpadas elétricas, e os bezerrinhos mais taludos soletravam a cartilha e aprendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. Bichos, alguns mudaram de espécie e estão no exército, volvendo à esquerda, volvendo à direita, fazendo sentinela. Outros buscaram passos diferentes. Se eu povoasse os currais, seria boas safras, depositaria dinheiro dos bancos, compraria mais terra e construiria novos currais. Para quê? Nada disso me traria satisfação. Coloquei-me acima da minha classe e creio que me elevei bastante. Como lhes disse, fui guia de cego, vendedor de doce e trabalhador alugado. Estou convencido de que nenhum desses ofícios me daria os recursos intelectuais necessários para engendrar essa narrativa. Magra de acordo, mas sem momentos de otimismo, suponho que há nela pedaços melhores que a literatura do Gondim. Sou, pois, superior a Mestre Caetano e a outros semelhantes. Considerando, porém, que os enfeites do meu espírito se reduzem a farrapos de conhecimento apanhados sem escolha e mal cozidos, devo confessar que a superioridade que me envaidece é bem mesquinha. Além disso, estou certo que a escrituração mercantil, os manuais de agricultura e pecuária que forneceram, aliás, a essência da minha instrução, não me tornaram melhor que o que eu era quando arrastava a peroba. Pelo menos naquele tempo não sonhava ser o explorador feroz em que me transformei. Quanto às vantagens restantes, casas, terras, móveis, semoventes, consideração de políticos, etc., é preciso convir em que tudo está fora de mim. Julgo que me desnorteei numa errada. Se houvesse continuado a arear o tacho de cobre da velha Margarida, eu e ela teríamos uma existência quieta. Falaríamos pouco, pensaríamos pouco, e à noite na esteira, depois do café com rapadura, rezaríamos rezas africanas na graça de Deus. Se não tivesse ferido João Fagundes, se tivesse casado com a Germana, possuiria meia dúzia de cavalos, um pequeno cercado de capim, encerrados, cangalhas, seria um bom almocreve. Teria crédito para comprar 100 mil réis de fazenda nas lojas da cidade e pelas 4 festas do ano a mulher e os meninos vestiriam roupa nova. Os meus desejos percorreriam uma órbita arcanhada. Não me atormentariam preocupações excessivas, não ofenderia ninguém. E em manhãs de inverno, tangendo os cargueiros, dando estalos com o buranhém de alpercatas, chapéu de ouro e curi, alguns níqueis na capanga, beberia um gole de cachaça para espantar o frio e cantaria por estes caminhos alegre como um desgraçado. Hoje não canto nem rio. Se me vejo ao espelho, a dureza da boca e a dureza dos olhos me descontentam. Penso no povoado onde seu Ribeiro morou há meio século. Seu Ribeiro acumulava sem dúvida, mas não acumulava para ele. Tinha uma casa grande sempre cheia, o jerimum caboclo apodrecia na roça, e por aquelas beiradas ninguém tinha fome. Imagino-me vivendo no tempo da monarquia, à sombra de seu Ribeiro. Não sei ler, não conheço iluminação elétrica nem telefone. Para me exprimir, recorro a muita perífrase e muita gesticulação. Tenho, como todo mundo, uma candeia de azeite que não serve para nada, porque à noite a gente dorme. Podem rebentar centenas de revoluções, não receberei notícia delas, provavelmente eu sou um sujeito feliz. Com o estremecimento, largo essa felicidade que não é minha e encontro-me aqui em São Bernardo escrevendo. As janelas estão fechadas, meia-noite, nenhum rumor na casa deserta. Levanto-me, procuro uma vela que a luz vai apagar-se. Não tenho sono. Deitar-me, enrolar no colchão até a madrugada é uma tortura. Prefiro ficar sentado concluindo isto. Amanhã não terei com que me entreter.
Ponho a vela no castiçal, risco um fósforo e acendo-a. Sinto arrepio. A lembrança de Madalena persegue-me. Diligencio afastá-la e caminho em redor da mesa. Aperto as mãos de tal forma, que me firo com as unhas e quando cai em mim estou mordendo os beiços a ponto de tirar sangue. De longe em longe, sinto-me fatigado e escrevo uma linha. Digo em voz baixa: estraguei a minha vida, estraguei-a estupidamente. A agitação diminui. Estraguei a minha vida estupidamente. Pense em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos, para que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me. É o que mais me aflige. A molecoreba de mestre Caetano arrastara-se por aí, lambuzada, faminta. A Rosa, com a barriga quebrada de tanto parir, trabalha em casa, trabalha no campo e trabalha na cama. O marido é cada vez mais mulambo. Os moradores que me restam são os cambembes como ele. Cambembes como ele. Para ser franco, declaro que esses infelizes não me inspiram simpatia. Lastimo a situação em que se acham, reconheço ter contribuído para isso, mas não vou além. Estamos tão separados. A princípio estávamos juntos, mas esta desgraçada profissão nos distanciou. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com a minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e brutal, a profissão em que me deu qualidades tão ruins. Desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado? Devo ter um coração miúdo, lacunas no cérebro, nervos diferentes dos nervos dos outros homens, e um nariz enorme, uma boca enorme, dedos enormes. Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. Fecho os olhos, agito a cabeça para repelir a visão que me exibe essas deformidades monstruosas. A velha está quase a extinguir-se. Julgo que delirei e sonhei com atoleiros, rios cheios e uma figura de lobisomem. Lá fora, uma treva dos diabos, um grande silêncio. Entretanto, o luar entra por uma janela fechada e o Nordeste furioso espalha folhas secas no chão. É horrível. Se aparecessem alguém, estão todos dormindo. Se ao menos a criança chorasse, nem sequer tenho amizade ao meu filho. Que miséria. Casimiro Lopes está dormindo, Marciano está dormindo. Patifes. E eu vou ficar aqui às escuras até não sei que hora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos. Bom, essa aí foi a leitura do livro São Bernardo, de Graciliano Ramos. Vamos aqui para as partes adicionais, né? O Mundo à Revelia, de João Luiz Lafetá. E é o mundo à revelia. Isso foi o fecho do que Zé Bebelo falou. Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. 2 capítulos perdidos. O primeiro capítulo de São Bernardo, 3 concentradas páginas, alcança ao leitor boa quantidade de informação. Logo nas linhas iniciais, declarado o propósito do narrador de escrever um livro pela divisão do trabalho, somos lançados em meio a um torvelinho de nomes, ocupações, preferências e aptidões. Padre Silvestre, João Nogueira, Arquimedes, Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, o próprio narrador, todos esses personagens surgem em apenas um parágrafo sumariamente caracterizados através da função que cada um deles cumpriria na execução coletiva do projeto. Eufórico, o narrador declara a seguir que esteve uma semana bastante animado, vendo já os volumes expostos um milheiro vendido, todas as dificuldades aplainadas pela manobra que facilmente mediante lambugem executaria. E logo sem transição, brusco, sem ênfase, sem lastimação, anuncia o fracasso do plano. Mas o otimismo levou água na fervura, compreendi que não nos entenderíamos. O ritmo rápido dessas primeiras linhas prossegue. O leitor, apanhado por sua rapidez, não precisa esperar muito tempo para saber as razões do fracasso. João Nogueira e Padre Silvestre não servem. O primeiro porque queria o livro em língua de Camões. O segundo porque andava em maré aguda de patriotismo revolucionário, de cara torcida para o narrador. Este, em ambos os casos, denotando a altiva superioridade, afasta-os com comentários secos e diretos, e concentra suas esperanças no último que lhe resta, Azevedo Gondim, agora caracterizado como periodista de boa índole e que escreve o que lhe mandam. O projeto inicial de construir o livro para a divisão do trabalho começa a ser executado. Enxergamos uma fazenda. Azevedo Gondim pedala pela estrada de rodagem que Casimiro Lopes está consertando do alpendre da casa. Depois o conhaque, trazido por Maria das Dores, enquanto se fuma, vêm-se novilhas pastando a mata, o telhado vermelho da serraria. O narrador se entusiasma de novo, esquece as 2 goradas tentativas iniciais com João Nogueira e Padre Silvestre. Ajeitando o enredo, as ideias fervilhando, chega a considerar o Gondim uma espécie de folha de papel, destinada a receber passivamente como folha de papel o que lhe passa pela cabeça. Mas de novo e brusco como antes, sem transição e sem ênfase como antes, declara: o resultado foi um desastre. Os 2 capítulos que o Gondim lhe trouxera estão cheios de besteira. Para atacá-los, sua linguagem ganha uma brutalidade extraordinária. Vá pro inferno, Gondim, você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Alá quem fale dessa forma.
Gondim replica amuado, recolhendo os cacos da sua pequenina vaidade, que não se escreve como se fala. Seu Paulo, sabemos apenas agora que o narrador se chama assim, parece conformar-se, afasta-se, vê um touro conduzido por Marciano, vê a velha Margarida, o paredão do açude, ouve uma cigarra e um pio de coruja, estremece, pensa em Madalena, depois volta ao assunto, encerrando-o. É o diabo, Gondim. O mingau virou água. 3 tentativas falhadas no mês. Beba o conhaque, Gondim. Nessa paráfrase, talvez um pouco longa e, com certeza, muito fascinada pelo vivo andamento estilístico de Graciliano Ramos, gostaria de assinalar uns pontos importantes e elementares de técnica narrativa. O que ressalta primeiro, naturalmente, é a maneira direta de tratar o assunto. Há algo para ser dito e se vai até lá sem rodeios, há um projeto a ser cumprido e se tenta cumpri-lo de imediato. As dificuldades aparecem e, numa penada, são explicadas e postas de lado. João Nogueira, para Silvestre e Azevedo Gondim, os parceiros da empreita fracassada, são afastados com segurança pelo narrador, que demonstra saber o que deseja e ter energia suficiente para executá-lo. E energia é o que ressuma dessas 3 primeiras páginas. O leitor dança entre nomes, profissões e características dos personagens que vão surgindo, não se sabe de onde. Que é o Cruzeiro, a Gazeta, São Bernardo? Que paisagem é essa que surge aos pedaços, aqui uma estrada, ali um passo adiante, uma serraria? E por fim, quem é este narrador que nos fala e parece dispor assim das pessoas que o cercam? Que livro é esse que deseja tanto escrever? O leitor foi de chofre empurrado para dentro de um mundo que desconhece. Não há, na entrada de São Bernardo, nenhuma palavra que sirva para localizá-lo, nenhum painel descritivo que lhe permita conhecer de antemão o mundo que vai agora visitar. Foi lançado diretamente na ação, no meio dos fatos. Apenas uma voz narrativa falando em primeira pessoa o dirige. E dirige o resto também. Os outros personagens e o projeto em execução. Sua força cobre tudo e aquele de mais forte nos fica das páginas iniciais. E a impressão da sua figura. Sem nos dizer nada explicitamente sobre si mesmo, fornece-nos, no entanto, a sua imagem. Um homem empreendedor, dinâmico, dominador, obstinado, que concebe uma empresa, trata de executá-la, utiliza os outros para isso e não se desanima com os fracassos. Paulo Honório surge quase inteiro no primeiro capítulo. Mais tarde iremos compreender a gramatiquice do advogado João Nogueira, o patriotismo do padre Silvestre, a literatice servil do Azevedo Gondim. Mais tarde saberemos quem é o Casimiro Lopes que conserta a estrada, quem é o Marciano que conduz o touro, quem é a velha Margarida. Depois conheceremos Madalena, saberemos por que o pio da coruja se associa à sua lembrança. Por enquanto são apenas nomes que não retemos, personagens que surgem confusamente diante de nós. Mas desde já, e embora nele saibamos o nome, o eu que narra se imprime em nossa memória. Agindo sem parar, emitindo opiniões sobre os outros, concebendo e buscando realizar um plano, este narrador avulta e toma forma. A imagem de seu estilo é direta e sem rodeios, concentrado sobre si mesmo e sobre seu trabalho decidido brusco. E no segundo capítulo, quando se decide a iniciar o livro valendo-se de seus próprios recursos, nós o vemos de novo obstinado, lutando agora com as dificuldades de tarefa que nunca antes acometera. Ficamos sabendo então que é a sua história que deseja contar. E ficamos sabendo que tem 50 anos, que é fazendeiro, versado em estatística, pecuária, agricultura, escrituração mercantil, conhecimentos inúteis para esse novo gênero que pretende enfrentar a narrativa. E impacienta-se, 2 capítulos perdidos. O caso é que não o foram. Sua figura dominadora e ativa está criada. Fomos já introduzidos em seu mundo. Um mundo que, em última análise, se reduz à sua voz áspera, ao seu comando, à sua maneira de enfrentar os obstáculos e vencê-los. Um mundo que se curva à sua vontade. Em termos de técnica narrativa, não poderia haver solução mais coesa. Totalmente imbricados surgem à nossa frente personagem e ação. Paulo Honório nasce de cada ato, mas cada ato nasce por sua vez de Paulo Honório. Nós o vemos através de ações, mas por outro lado é que ele quem deflagra todas as ações. Este caráter compacto e dinâmico, esta ligação íntima entre o homem e o ato, inspirada pela linguagem direta, brutal e econômica, pelo ritmo rápido dos 2 capítulos, essa interação entre o ser e o fazer vão compor a construção do romance que parece correr fluentemente diante de nós em direção ao objetivo marcado. 2. A posse de São Bernardo. Vamos lá. E sem mais delongas começa a história de Paulo Honório, um capítulo, o terceiro, recua no tempo, 50 anos atrás, através de um modo de narrar conciso que descarta os episódios menos importantes e conta por autos mais decisivos. Ficamos sabendo sua infância miserável, o crime que o deixou. 3 anos, 9 meses e 15 dias na cadeia, os primeiros negócios e violências no sertão. Algumas páginas cobrem toda a sua vida da meninice à idade do homem feito. O andamento vivo dos 2 primeiros capítulos se mantém aqui, inclusive um pouco mais acelerado. O seu primeiro ato digno de referência, o esfaqueamento de João Fagundes por causa da Germana, é narrado apenas no essencial, sem detalhes específicos, sem justificativas, sem reflexões. Depois botou os quartos de banda e encheriu-se com João Fagundes, um que mudou o nome para furtar cavalos. O resultado foi eu arrumar uns cocorotes na Germana e esfaquear João Fagundes.
A distinção teórica entre sumário narrativo e cena, os dois modos básicos da narração, pode ser aqui de alguma utilidade para entendermos melhor o processo compositivo que está sendo usado. O sumário narrativo, explica-nos Norman Friedman, é a exposição generalizada de uma série de eventos abrangendo um certo período de tempo e uma variedade de locais. A cena, por sua vez, implica a apresentação de detalhes concretos e específicos, dentro de uma estrutura bem determinada de tempo e lugar. A diferença fundamental entre os dois modos reside, pois, na oposição entre o geral, sumário narrativo, e o particular, cena. Ou ainda colocando em outros termos, quando o que interessa é o acontecimento em si, temos a cena, e aparecem então os detalhes. Mas se o que revela não é o acontecimento, e sim a atitude do narrador. Se o dominante não é o evento, mas o tom em que é narrado, então temos o sumário narrativo. Ora, neste terceiro capítulo, o tempo é vasto e os eventos são muitos. O fato é que Paulo Honório não se detém neles, narrado-os por cima e depressa. Sobre os violentos negócios no sertão, diz apenas que brigaram com gente que fala aos berros e efetuaram transações comerciais de armas engatilhadas. A título de exemplo, conta o caso do Dr. Sampaio. Nem aí, entretanto, se pode falar de cena. Apesar dos detalhes que surgem, o que importa é o tom do narrador, a atitude dominadora e dura que Paulo Honório assume diante das dificuldades, arrostando-se e vencendo-as. O que fica, portanto, dos episódios narrados é menos a sua lembrança do que a lembrança do personagem narrador. Guardamos menos o acontecido do que as atitudes de Paulo Honório. De novo, como nos capítulos iniciais, a ação reflete-se para iluminar o agente. Sem nenhuma análise psicológica, mas graças à modulação do tom narrativo, ficamos conhecendo o caráter violento e maciço do herói. Ao mesmo tempo, os fatos se desenvolvem, a narrativa progride e avança. Já estamos em Viçosa, Lagoas, e o fito de Paulo Honório apoderar-se das terras de São Bernardo está prestes a realizar-se. A apropriação da fazenda é contada com a mesma objetividade que caracteriza todo o romance. Essa objetividade, reflexo do personagem, deixa-se surpreender de modo fácil no recurso de estilo curioso, a narração obsessiva do tempo cronometrado com precisão pelo narrador, delimita as ações de forma clara e, no caso, produz um efeito de crueldade. Paulo Honório inicia sua manobra perruando Padilha no jogo por meia hora, tempo suficiente para se convencer de que o rapaz era um peixote. Em 2 meses empresta-lhe dinheiro que ele queima depressa e um dia, véspera de São João, convidado para a festa na fazenda, estica-lhe mais 500 mil réis. Durante a festa, os dois momentos são assinalados. À noite, Paulo Honório aconselha Padilha a cultivar São Bernardo. De madrugada, bêbado, o rapaz já se mostra influenciado. E por fim, já no dia seguinte, decide-se a seguir o conselho, decisão que vai levá-lo a endividar-se, a hipotecar a fazenda e a perdê-la. Essa marcação temporal é feita muito naturalmente pelo narrador, muito de passagem, mas sua importância é evidente em vários níveis. Primeiro, porque confere exatidão e veracidade à história narrada, objetivando-a em um tempo preciso e conhecido. Depois, porque o jogo de Paulo Honório depende para seu êxito do enredamento de Padilha em um tipo especial de tempo, o dia em que as promissórias vencem o prazo. Assim, todo o capítulo 4 é permeado por essas marcações e essas manobras que vão culminar na cena de negociações, depois da qual Paulo Honório se torna dono de São Bernardo. A cena, que é um dos pontos máximos do romance, começa com o tempo claramente assinalado. A última letra se venceu num dia de inverno. De manhã cedinho, mandei Casimiro Lopes para selar o cavalo, 2,5 léguas em 4 horas. Paulo Honório encontra Padilha dormindo, cobre-lhe a dívida, discutem. Padilha pede mais prazo, uns dias, e Paulo Honório, não espere nenhuma hora. A negociação que se segue é um jogo de negaceios, avanços e recursos, propostas e contrapropostas. Debatemos a transação até o lusco-fusco. Afinal, mais forte nessa disputa com o tempo, Paulo Honório vence. Arengamos ainda a meia hora e findamos o ajuste. Para evitar arrependimento, levei Padilha para a cidade e vigiei-o durante a noite. No outro dia cedo, ele meteu o rabo na ratoeira e assinou a escritura. Não tive remorsos. O rolo compressor em que Paulo Honório se transformou encontra nesse assinalamento preciso do tempo sua expressão simbólica. Na verdade, a rapidez rítmica da sucessão de fatos, aqui explicitamente ligada ao fator propriedade, reforça a caracterização de Paulo Honório como um elemento dinâmico por natureza, cujo impulso a arrastar o mundo atrás de si. Padilha, mole, preguiçoso, sem iniciativa, é por ele dominado com facilidade. Também, com facilidade aparente, cede os obstáculos que surgirão depois. Em 2 capítulos, o 5º e o 6º, a dificuldade maior é literalmente eliminada. O velho Mendonça morre com uma bala no peito. A falta de crédito, a safra ruim de mamona e algodão, os preços baixos, as ameaças, todos esses empecilhos vão serem enfrentados e superados graças à vontade e energia do herói. V. próprio demonstrou que os contos populares se constituem sempre em torno de um núcleo simples. O herói sofre um dano ou tem uma carência, e as tentativas de recuperação do dano ou de superação de carência constituem o corpo da narrativa. Atentando para a estrutura da parte inicial de São Bernardo, constatamos ali a existência deste esquema amplo. Os 2 primeiros capítulos formam, nesse sentido, um núcleo, a necessidade de se compor o livro, as dificuldades que surgem e há uma superação pela força do herói. A seguir, tudo se organiza em torno de um segundo objetivo, ou carência, na terminologia de Prop, expresso nessas palavras do narrador. O meu fito na vida foi apossar-me das terras de São Bernardo, construir essa casa, plantar algodão,
plantar mamona, levantar a serraria e o descaroçador, introduzindo nessas brenhas a pomicultura e a avicultura, adquirir um rebanho bovino regular. Os capítulos de 3 a 8 compõem sua unidade convergindo para a realização de tudo isso. Primeiro, Paulo Honório vence os obstáculos iniciais de sua miséria, capítulo 3. Depois, conquista São Bernardo, capítulo 4. A seguir, elimina o Mendonça e enfrenta dificuldades dos primeiros tempos de fazendeiro, capítulos 5 e 6. Finalmente, no capítulo 8, que resume os problemas anteriores e mostra as obras já concluídas, recebe a visita do governador e se apresenta como vitorioso. Mas o que impressiona é a maneira direta de contar todos esses fatos, como se seguissem em linha reta em velocidade enorme. O narrador diz o contrário. Ninguém imaginará que topando os obstáculos mencionados, eu haja procedido invariavelmente com segurança percorrido sem me deter caminhos certos. Não, senhor, não procedi nem percorri. Apesar da advertência, é essa a impressão que nos fica. Da leitura destes 8 primeiros capítulos, e o fato de o narrador sentir necessidade de dizer o contrário só vem corroborar a existência do efeito. Aparece um personagem esmagador que ruma direto e firme para seus fins. Direito e firme para seus fins. Um Paulo Honório que governa o mundo e imprime-lhe seu ritmo. A história de seu Ribeiro, contada no capítulo 7, interpola as ações vitoriosas do herói, funciona visivelmente como um contraponto. Seu Ribeiro é um homem derrotado, já mandou no seu mundo, já governou seu povo, mas agora afastado pelo progresso, pela urbanização e crescimento do lugarejo onde viveram, está reduzida a miséria e a fraqueza. Paulo Honório comenta ao ouvir a sua história. Tenho a impressão de que o senhor deixou as pernas debaixo de um automóvel, seu Ribeiro. Por que não andou mais depressa? É o diabo. De fato, é o diabo. Compreendemos então o que Paulo Honório representa e compreendemos a velocidade da narrativa. Seu Ribeiro, que se prender ao ritmo lento da vida patriarcal, é afastado do governo do mundo. O elemento novo que chega trazendo estradas, máquinas, eletricidade, apuradas técnicas de pecuária e agricultura, impõe-se e domina. Paulo Honório traz a força de tempos novos que surgem vencendo a inércia e quebrando os obstáculos. Pernas contra automóveis. Daí o torvelinho em que, desde o começo, fomos apanhados. Daí a coesão da narrativa que une indissoluvelmente personagem e ação. Pois Paulo Honório, representante da modernidade que entra no sertão brasileiro, é o emblema complexo e contraditório do capitalismo nascente. Empreendedor cruel que não vacila diante dos meios e se aposta do que tem pela frente, dinâmico e transformador. A construção de um burguês, eis o conteúdo da primeira parte de São Bernardo, observou com acerto Carlos Nelson Coutinho. A ação transformadora, a velocidade enérgica pós-total. Aí são 3 características e 3 ideias de burguesia. O herói de São Bernardo os possui em alto grau e os imprime a fundo da tessitura da narrativa. A objetividade do romance nasce da postura do narrador face ao mundo. Ele nada problematiza, de nada duvida, em ponto algum vacila. Tudo que importa é possuir e dirigir o mundo. Para tanto, ele conhece os meios e não pensa sobre eles, aplica-os. Vou continuar isso aqui no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo e falou.